Beleza, Carla, agora vamos falar com Elton. Elton vai falar de outros núcleos aí que estão que passam por Essos, que estão envolvidos nessa parte. Diz aí, Elton. Pois então, a última vez que a gente viu o Sam na última temporada, o Jon Snow tinha enviado ele para Vila Velha. Lá na cidade de Vila Velha fica a Cidadela, que é onde os mestres aprende lá a forjar as correntes deles, aprende todo o conhecimento que eles têm. E ele mandou o Jon para lá com a intenção de aprender mais sobre os White Walkers, né, sobre a Longa Noite. Então, para o Sam poder trazer mais informação ali para a patrulha do que eles podem esperar, de como eles podem combater a ameaça dos outros, né? E, e com o Sam foi a Gilly, ou Goiva, né? É, a que tudo indica, o Sam vai deixar ela sob os cuidados da família dele. A família dele vai estar nessa próxima temporada. Foi escolhido o elenco, tudo. Assim, eu tô muito curioso para ver esse reencontro, né? Porque, principalmente o reencontro do Sam com o pai dele, porque os dois não... tipo assim, o pai dele desprezava ele, o Sam, no caso, né? Porque o Sam não era o herdeiro que ele pediu a Deus, não era o filho que ele queria como herdeiro. Então ele expulsou, na verdade, o Sam para a muralha. Ele não queria que o Sam voltasse. Pensando quão tenso vai ser essa cena. Isso é inédito nos livros, nos livros esse encontro ainda não aconteceu. Inclusive o pai do Sam, eu acho que ele vai funcionar na série como uma espécie de descendente espiritual do Tywin. Então, tipo assim, você tinha o Tywin Lannister nas outras temporadas, que é aquele personagem, uma figura paterna forte, ele que decidia tudo em casa, não tinha chororô, não tinha muita diálogo, ele que decidia o que era bom para a família e ponto final. Então quem tá viúvo digamos assim, do Tywin, sente falta desse tipo de personagem, talvez o pai do Sam seja um prato cheio, né? Mas nos livros, a história do Sam continua um pouquinho, né? A parte da família dele é inédita, mas nos livros ele chega até a cidadela. E quando ele chega lá, ele percebe que alguma coisa estranha está acontecendo lá. Quando ele chega, ele conversa com alguns mestres ou aspirantes a mestres sobre o que está acontecendo na muralha, sobre os White Walkers. É, fala pouco, né? Mas fala. E também ele fala sobre dragões, sobre as profecias envolvendo o príncipe que foi prometido e tal. Ele fala isso porque ele é muito próximo né? Muito próximo ao mestre Aemon. E o mestre Aemon, ele tinha uma inquietude, assim, ele era muito interessado no que estava acontecendo com a Daenerys, porque ele sabia que ele era Targaryen, ele sabia que ela tinha conseguido, chegou nos ouvidos dele, né, que ela conseguiu chocar os ovos de dragão. Então ele achava que ela se encaixava na profecia do príncipe que foi prometido. E ele passou isso para o Sam, né? E quando o Sam chega na cidadela, ele expõe isso para algumas pessoas. E tem um cara que chega para ele e fala assim: olha, você não pode falar sobre isso abertamente para qualquer pessoa. Não é todo mundo aqui que é confiável. Isso tem a ver com uma teoria que a gente chama da teoria da conspiração da cidadela. É uma teoria que eu gosto, eu acho que ela faz sentido, eu acho que ela vai acontecer nos livros, alguém vai descobrir isso. Então é uma teoria que diz assim que os Meisters, não todos talvez, mas os mais cabeça ali da cidadela, eles são responsáveis por uma conspiração que acontece desde a época do Aegon Conquistador para tirar os Targaryen do poder e matar os seus dragões, porque eles achavam que era uma força muito desigual a união dos Targaryen, do sangue valeriano, com os dragões. Era uma luta muito desigual, era muito difícil combater esses caras, né? Então eles fizeram de tudo para derrubar eles e conseguiram, né? Então por isso que não é legal, não é tem que ser muito cuidadoso e chegar na cidadela falando que você está interessado na Daenerys, que ela pode ser a mulher a pessoa da profecia e tal. Então eu acho assim que o Sandy vai ser muito importante não só para a série, mas para a saga em si, das Crônicas de Gelo e Fogo, porque ele vai ser o cara que vai entrar em contato com essa conspiração. Ele também vai aprender muito sobre os White Walkers, sobre os outros, sobre a Longa Noite. Ele também provavelmente vai estudar sobre dragões, sobre as profecias. Então eu acho assim que ele vai unir muito
ponto solto, ele vai chegar a muitas conclusões, vai unir várias ideias numa só. Inclusive, talvez ele possa unir vários núcleos. Por exemplo, tem homem sem rosto infiltrado na cidadela. Isso foi mostrado nos livros. Então, o Sam talvez possa fazer uma ponte também com o núcleo ali da área da Casa do Preto e do Branco. Inclusive, nos livros, o Sam encontra a área num momento lá. Porque no momento que ele sai da muralha para ir para Vila Velha, nos livros, e tudo indica que isso vai acontecer, vai mostrar esse trajeto na série também, né? Que mostrou cenas dele no barco com a Gilly e alguns barcos assim numa tempestade, né? Esse trajeto foi muito complicado, eles foram atingidos várias vezes por tempestades no meio do mar. Os marujos começaram ali a ficar desconfiados deles, que eles eram supersticiosos, um monte de coisa assim. E nesse trajeto eles tiveram que parar em Bravos. Nesse momento que eles param em Bravos, o Sam encontra a Arya. A Arya não sabe que ele é bem brother do Jon Snow. Ele também não sabe que ela é a Arya Stark, que é a irmã do Jon Snow. Mas eles se encontram. É legal para ver duas pessoas de núcleo bem diferentes, bem longe um do outro, que se encontram. Eu não sei se isso vai mostrar na série, mas seria legal mostrar, né? E já que eu tô falando da Arya, né? A Arya na última temporada ela terminou da cega. Nos livros essa história prossegue um pouquinho mais. Eu acho que na série eles vão prolongar um pouco mais esse período que ela fica cega, porque nos livros é um tempinho curto até. O cara lá, o manda-chuva ali, que eles chamam de o Homem Gentil, se eu não me engano, ele explica pra Arya que ela não ficou só cega como castigo, ela ficou cega também para aperfeiçoar os outros sentidos. Eu acho que então, ao contrário dos livros, esse período dela ficar cega na série vai ser um pouco mais longo. Eu acho que eles vão aproveitar essa carga dramática, mesmo porque a atriz que interpreta a Arya, ela tá mandando cada vez melhor. Eu acho que ela dá conta do recado, de acompanhar essa carga dramática do personagem. Eu acho que ela vai ficar mais ou menos metade da temporada cega e outra metade enxergando. E outra coisa interessante desse núcleo de Bravos é que, se é certo as informações ali que eu peguei, vai ter uma cena envolvendo um grupo de teatro em Bravos, e esse grupo de teatro ele vai encenar eventos recentes que aconteceram em Westeros. Então, por exemplo, vai ter lá uma atriz interpretando a Cersei, um ator interpretando o Robert, eles fazendo um teatrinho ali, né, sobre o que aconteceu em Westeros, né. Então eu acho que isso vai ser interessante a Arya presenciar isso, porque foram coisas que marcaram a vida dela, da família dela, né. Inclusive vai ser talvez um pouco cômico a princípio a gente presenciar isso, a maneira como eles enxergaram, né, o que está acontecendo do outro lado do oceano. Então eu fico pensando, por exemplo, imagine se eles encenam a decapitação do Ned, como que isso vai repercutir na Arya. Porque agora que ela está ali na casa do Preto e do Branco, ela está aprendendo a ser uma ninguém, né? Mas ela tem esse conflito interno que ela não sabe se ela quer se tornar uma ninguém. Claro, ela quer continuar aprendendo as técnicas que eles ensinam lá, mas ela não quer se tornar uma ninguém porque ela tem o sentimento de vingança dela. Então eu fico pensando que legal que vai ser esse conflito sendo explorado durante a série. Esse pode ser, o momento do teatro pode ser um bom momento. Outro momento envolvendo a Arya que mostrou nos trailers que repercutiu bastante é aquele momento que tem uma pessoa saltando, né, de cima de um lugar bem alto. Lá embaixo tem uma escadaria e muita gente ficou questionando, será que ali é Bravos, é Porto Real? Quem que está pulando ali? E pelas fotos que vazaram dos bastidores, ali é Bravos, aquele lugar, e eu apostaria que é a Arya dando salto. Se não for ela, pelo menos ela está ali naquela região, porque foi vista a atriz que interpreta a Arya ali naquele lugar. Então, provavelmente ali é Bravos e a Arya está envolvida. Puder arriscar assim um desfecho para a Arya nessa temporada. Eu acho assim que então ela vai passar metade da temporada cega, outra metade não. Nos livros, na série acho que não mostrou muito, mas nos livros eles deixam claro que a Casa do Preto e Branco, eles gostam de se manter sempre bem informados. Então eles querem qualquer informaçãozinha que pareça boba, eles gostam de ter para poder usar, né, nas ações deles. E eu fico pensando se durante a temporada, por exemplo, ela fica sabendo que o Jon Snow morreu.
De repente a informação chega ali para a casa do Preto e do Branco, né? Ah, lá em Westeros, o comandante da Patrulha da Noite, que era bastardo do Ned Stark, morreu. Isso vai afetar muito a área, ela vai talvez pender ali na balança que ela tem dentro dela, para será que eu vou para Westeros, será que eu não vou? Para ela ficar de repente na casa do Preto e do Branco, porque o parente mais querido dela morreu, né? Mas eu fico pensando assim que talvez no fim da temporada, no finzinho ali mesmo, o que faria a área querer mais do que nunca voltar para Westeros seria ela, se essa informação que chegar no ouvido dela através dos informantes da Casa do Preto e do Branco, se essa informação for tipo, os Stark estão se reestruturando no norte, tipo assim, a Casa Stark está tá se levantando, né? Eu acho que isso vai fazer ela ter uma vontade muito grande de voltar para Westeros, de rever o Jon, se ela ficar sabendo que agora ele tá ali no Winterfell, tá a Sansa, vai saber tá o Rickon, sei lá. Eu acho que isso pode ser um gancho legal para a próxima temporada, porque o Jaqen H'ghar tipo, alertou ela, ó, tipo, esse é o teu último deslize, a gente não vai permitir mais não. Então isso vai ser legal a gente ficar imaginando o que ela vai fazer daí na próxima temporada. Então do Sam eu arrisco também que a história dele nessa temporada vai terminar da mesma maneira que terminou nos livros, quer dizer, ele vai chegar na cidadela, não vai mostrar muito, mas vai mostrar que alguma coisa meio errada está acontecendo ali. A questão do norte, eu acho que é óbvio, o Jon Snow eu acho que ele volta, eu acho que eles tentam tomar ali o Winterfell, eu acho que nessa temporada é o momento ideal para Sansa mostrar o lado jogadora dela, o lado inteligente dela, que está todo mundo esperando. Essa pedra está sendo cantada desde a quinta temporada, né? E dessa vez os diretores afirmaram que agora é o momento da Sansa. A própria atriz falou que esse vai ser uma temporada boa para ela. Então, se não for agora, acho que não vai ser nunca, porque ela vai estar envolvida em vários diálogos ali, nas cercanias ali do Winterfell e tal. E eu acho que os Stark, então, retomam o Winterfell. Só que quando ficar aquele clima assim de agora a gente conseguiu fazer justamente o mais difícil, recuperar o Winterfell. Eu acho que talvez nesse momento, isso vai acontecer talvez lá no finzinho da temporada, né? Episódio 9, 10. Talvez corte para a muralha e mostre algo que dê a entender que os White Walkers finalmente estão prontos para invadir Westeros. Então talvez eles fiquem bem próximos ali à muralha, ou algo dê a entender talvez que a muralha está para ruir, que eles possam invadir. Ou, como eu disse no outro vídeo, seria legal também se eles se aproximassem da muralha e ressuscitassem os mortos tanto do lado de lá da muralha quanto de cá. Então a patrulha, que deve estar bem desfalcada nesse momento, eles vão ser bem encurralados ali. E eu acho que talvez seja nesse momento propício assim que chegue essa informação de que Porto Real está quebrado, que ele está bem enfraquecido. E chega essa informação para Daenerys lá em Meereen. Eu acho que ela vai terminar a temporada voltando para Meereen com os Dothrax, com os Imaculados dos Dragões. Só que daí ela vai pensar, mas como que eu vou voltar para Westeros se eu não tenho navios? Talvez seja nesse momento que dê um corte assim para a frota das Ilhas de Ferro, ou partindo ou chegando em Meereen. Então quer dizer, os barcos estão aí, não é na melhor das intenções, mas dando a entender que ela futuramente vai conseguir os barcos dela. São as minhas apostas. Beleza, então. Alguém quer fazer alguma... Carla? Fale.